Mas hoje estamos aqui para falar com o meu querido Hernani Costa, onde eu coloquei um título que vocês vão entender até o final dessa live. A gente ainda não vai falar sobre isso agora, mas é como é que eu comecei a programar. Eu coloquei até computador de menos de 1 GB, Hernani, porque eu achei que se eu colocasse meio giga, a galera não ia entender. Mas depois vocês vão entender, e agora aqui eu tava conversando com o Hernani um pouco, vocês vão inclusive ver o computador que o Hernani começou a programar. Mas, antes de tudo, como esse evento é o Fala Dev Pro, e aí o Dev Pro pra mim é o quê? O Dev Pro é aquela pessoa que, né, programa profissionalmente. O que é programar profissionalmente? Pra mim é a definição simples e clássica. A pessoa recebe para programar. Então, meu querido Hernani, boa noite aí pra você. Aliás, diga aí quem é você, meu querido, e se você está programando, está recebendo para programar hoje em dia, meu querido. Boa noite, grande Renzo. Boa noite, pessoal. Sim, hoje eu recebo para programar, já tem um tempinho já. Hoje eu estou na Necto, antes na Accenture. E digamos que formalmente, desde o final do ano, antes do final do ano passado, eu estou recebendo para programar. Hoje eu sou um profissional de programação. Maravilha, maravilha, Hernani. E aí, eu queria saber, Hernani, antes de entrar nessa área de programação aí, o que você fazia pra gente pegar o histórico do Hernani? Quem era Hernani antes de trabalhar com programação? O que o Hernani fazia até chegar aí nessa hora de decisão que você olhou pra essa área e falou, acho que eu vou participar. Mas o que você fazia antes, Hernani? Ou o que você já fez aí na sua vida? Bom, a história é longa, tive que começar cedo, as coisas lá atrás não foram fáceis, sei que você teve uma origem humilde também, então compreendo como é isso, né? Então lá atrás, desde 16, 14 anos já estava na ativa formalmente, fazendo estágio, bico, que pintava e já fiz muita coisa nessa vida. Já trabalhei em indústria de metal, com galvanoplastia, que é depositar um metal em outro, e enfim. Aquele quente, aquele que fica meio prateado, não? É meio que é uma técnica que por eletrólise você transfere o metal para uma outra superfície. Você bota uma corrente nele negativa, uma outra positiva. Tudo isso dentro de um caldo, digamos assim, químico, que dissolve. No caso, eu trabalhava com cobre. Então, o cobre vem em pedaços, aí ele derrete na água e gruda, digamos assim, no cilindro que precisava fazer. Isso é galvanoplastia. Eu acho que aqueles cromados também, eu acho que o cromado também é feito assim, é um processo bem né? parecido, isso, bem parecido. Inclusive, fazia lá também, era um dos processos. É porque era a indústria que fazia o rolo que faz a matriz para impressão de embalagens. Entendi. Tipo, salgadinho de Alma Chips, de qualquer um salgadinho, geralmente faz usando essa técnica, e isso são as matrizes gravadas a laser, enfim, que começam em metal e que vão virar embalagens. E já fiz isso, já fui cobrador de ônibus, muito bem antes disso já vendi bala no busão, já vendi pipoca no busão. Depois passei alguns anos numa empresa de logística, e lá ajudou muito a começar a minha vontade por tecnologia, porque lá eu passei 6 meses, eu trabalhava no tráfego como ajudante de motorista, depois fui para a parte administrativa, começando bem de baixo mesmo, assim. E aí, no administrativo, conversando com o pessoal da área de TI, do setor de TI da empresa, e inclusive gente que eu tenho contato até hoje, aí o pessoal fez, vamos passar 6 meses aqui, vamos passar um tempo aqui, não é estabelecido 6 meses, vamos passar um tempo aqui e ver se você se adapta, se a gente se adapta a você, se a coisa se dá um match, né? Hoje em dia a gente usa match, mas na época nem existia. E aí eu passei 6 meses lá, dando suporte, nível 1, nível 2, mexendo com rede, trocar monitor, e era isso mesmo que eu queria fazer, mas a empresa tinha uma política de só pegar pessoal superior, e aí acabei sendo substituído por uma estagiária de nível superior, gente boníssima, gente que eu já tive contato até hoje, e se deu bastante bem também na carreira, trabalhando inclusive com a área de segurança de TI hoje, mas ali a semente foi plantada.
E dentro da área de TI, eu conversava com os programadores e eles diziam: você tem uma visão que talvez seja útil para um programador. Já pensou em fazer isso? E eu nunca tinha considerado, né? A cabeça fechada, eu achava que TI, e para mim, não achava que eu conseguisse dar conta. Achei que para mim TI ficaria em suporte, coisas mais simples, assim, menos. Achou que o pessoal tá de papo também, só jogando confete, mas que não dava, era isso? Mas ali a semente foi plantada. Teve um cara que ele hoje em dia está no Rio, ele é líder de tecnologia da empresa, e ele me incentivou muito, falou de Python para mim. Foi quando eu comecei a descobrir que existia a linguagem, fui atrás, e tudo isso foi em 2015. 2015 teve uma crise não tão forte quanto 2008, foi também outra vez que eu fui demitido, mas veio o Lava Jato e a empresa tinha bastante cliente que estava envolvida com isso, e as empresas começaram a diminuir contratos e, enfim, a empresa, que bom que não fechou, porque tive muitas oportunidades boas lá, o dono, conheci todo mundo, então não tenho nada para criticar. Mas aí veio uma demissão, muita gente saiu, inclusive eu. E aí eu fiquei alguns anos no limbo, né? De 2015 formalmente até 2019, até o início de 2019, não tinha um trabalho formal. E aí juntei com minha irmã, a gente fez um delivery de bebidas aqui em Recife, levando bebida para casa do pessoal. Eu lembro quando você falou que tava na pegada aí, você falou, eu tô aqui, tô dando um jeito, eu lembro disso. E aí era dando um jeito mesmo, a gente tinha que cruzar e cabecear na área, né? Porque eu recebia o pedido por telefone, levava o pedido de moto, entregava o pedido para o cliente, voltava para a base, saía de novo e repete, e isso, num horário que a gente fazia antigamente, a gente ia até 4 da manhã, final de semana. Então, bem pegado, assim, mas foi o que segurou a gente até 2019. Em 2019, fui chamado para esse trabalho de imigração, né? Uma empresa do Rio de Janeiro comprou uma série de hospitais aqui em Recife, contrataram uma empresa terceirizada para a gente fazer a parte de suporte nível 1, nível 2, e aí foi a minha oportunidade de voltar e entrar na área de TI e fazer uma carreira, e sim, focado 100%, é isso que eu quero fazer, não tinha mais sombra de dúvida que eu queria mexer com tecnologia. Surgiu primeiro suporte e não programação, mas é tecnologia, então eu já estou mais próximo do que já estive antes. E aí, alguns meses lá, depois saiu, por causa do Vini, do PyJobs, uma empresa daqui de Recife encontrou meu contato, a Tupi Consultoria, empresa que eu devo muito, me deu oportunidade. E a gente estava trabalhando num projeto muito bacana, empresa pequenininha, bem coesa, assim, todo mundo bem unido, uma vibe muito boa. Mas aí veio pandemia, e aí a empresa contratante encerrou o contrato, que estava bem no começo ainda, eles não tinham perspectiva, isso no começo do ano passado, e aí voltou para o stand-by. E aí o que salvou foi a empresa de delivery de bebidas, a Saideira. E aí final do ano veio o Stefanini com suporte, me chamaram para trabalhar com suporte. Um mês depois da Stefanini, a Accenture entrou em contato para ser dev. E aí a coisa começou a andar. Aconteceu, né? E aí a coisa aconteceu. Mas calma, que foi... Ó, essa foi então a carreira... E aí a tua primeira vaga como programador mesmo foi na Accenture. Foi na Accenture com RPA, que é automação robótica de processos. Você faz pequenos robôs, programa pequenos robôs, porque é código. Só que eles são educados, eles são lançados, porque eu pensei em Shadow, eles são acionados de acordo com uma demanda, ou acabou de entrar um arquivo num servidor, numa pasta XPTO, ou dependendo da hora do dia do mês, dia da semana, e cada um tem uma rotina diferente, e é para automatizar processos que são muito burocráticos para humanos, que demandam muito tempo, que tem uma taxa de falha alta, então você automatiza esses processos, tipo preencher uma planilha ou tirar dados de uma planilha e colocar em outro lugar, e é aquele trabalho chato que o humano precisa fazer, mas que ele tende ao erro depois de ele fazer muito tempo, né? Porque você fica cansado e fica tendencioso a cometer falhas.
Então o robô ele trabalha 24/7, ele não tem essa questão. Não reclama, né? Não pede cafezinho, não faz corpo mole. Se der eletricidade para ele internet, ele vai, né? Se o servidor estiver em pé, pronto. A maior parte dos problemas é esse. O servidor não está em pé, mas se o servidor estiver em pé, ele está rodando. Maravilha. Maravilha. Diga. E lá era RPA com Automation Anywhere, que é uma das várias plataformas para RPA, junto com o banco Oracle, o bom e velho Oracle, clássico, robusto, pesado, bem sólido, parece uma montanha de rocha. E era isso. E aí começou lá e agora a coisa foi pro Python de vez, a Necton me convidou para lá. Maravilha. E aí eu tô lá trabalhando com o Cadu, com o pessoal. Isso desde quando? Desde o começo de junho. O Cadu, o Cadu vai fazer um dos Fala Dev Pro aqui. Desde o início de junho, né? Desde o início de junho. Que eu tava aqui, que agora o Cadu... Dia 7 de junho, para ser preciso. O Cadu começou contratando o Johnny, aí depois contratou o Gabriel Aluma, o Alisson, e aí depois você. Acho que foram 1 ou 2 meses depois deles, acho que você entrou. Foi, maravilha, maravilha. Mas já contamos aqui a história até chegar lá, mas a época foi bem resumida. Mas eu queria saber o seguinte, quando foi o momento que você parou e falou, putz, o que aquele pessoal de programação, de onde você tinha, quando você trabalhou, você não chegou a mencionar o nome da empresa, né? Mas era a empresa de logística Itaguari. Empresa de logística Itaguari. Os programadores falaram, eu acho que você deve ser legal, vai lá, faz programação. Quanto foi o tempo e como que foi esse processo que você falou? Não, o pessoal lá falou e agora eu acredito que vai dar. E você enxergou um caminho. Como é que foi esse processo? Porque você falou que você não tinha... Você falou, não, isso não é pra mim. E por que você pensou também, tipo, não é pro... Por que você pensou que não era pra você, né? Inicialmente. Porque eu creio que, em verdade, eu sempre gostei de tecnologia. Desde os anos 90 eu gostava de tecnologia. Eu estudava em colégio público no centro aqui do Recife. Tem um complexo de colégios que são próximos. Então, tem um que vai do 0 à 4ª série, da 4ª série ao fundamental, final do fundamental, depois ensino médio, depois um técnico, magistério e tal, e ficam todos juntos perto do... É o complexo 13 de Maio, fica perto do Parque 13 de Maio, no centro da cidade. Lá também fica a Biblioteca Pública Estadual. E lá tinha um projeto nos anos 90 de biblioteca virtual, que era... Você tinha que agendar com 3 semanas de antecedência, um dia na semana, 1 hora, para poder usar um dos 4 computadores que tinha lá. Era tipo... Era uma coisa... Explodadíssimo. E muito novo, e tudo muito incipiente. Eu entrava naquela máquina para usar o Netscape e usar o KD. Muita gente aí nem sabe o que é isso hoje em dia, nem que existiu isso hoje em dia. KD eu lembro. Eu abri o Netscape para usar o KD, então são 2 ferramentas que já foram substituídas há eras. Mas desde lá já era uma coisa que me encantava muito, tecnologia. E eu sempre tive pertinho de tecnologia, assim. Quando começaram a vir os celulares GSM e etc., tinha comunidades no Orkut, que era para a gente fazer customização. Eu sou velho. Estamos nos entregando aqui. Eu mexi muito no Orkut. Gastei todas as minhas coisas de rede social no Orkut. Todas as minhas horas de rede social. E aí lá tinha uma infinidade de comunidades de tecnologia. E lá tinha uma coisa muito forte de customização de celulares para a época. Porque o celular vinha muito igual e muito proprietário. E eu acho que isso despertava muito no pessoal a vontade de deixar ele personalizado, cada um com sua máquina, com as suas coisas. Então, no meu celular, na época, tinha o visual do Windows Vista, que era a coisa mais bonita da época, era o visual bacana da época. Então, o celular tinha ícones do Windows Vista, e tudo isso era pequenas linhas de código que você colocava num arquivozinho de texto, com uma extensão diferente, que mudava o comportamento. E daí o bichinho da tecnologia, da programação, de tudo isso foi vindo. Mas ainda para mim era tudo muito complexo, era tudo muito misterioso, um pouco mágico, digamos assim. Você mexia algumas coisas porque o tutorial mandava e acontecia uma coisa que você queria. Mas eu não tinha um conhecimento de por que aquelas coisas faziam aquilo, basicamente porque era tudo em Java, então era complexo pra caramba.
mas ali já tinha uma semente que estava crescendo. Perfeito. Em 2015, o pessoal falou isso, eu saí da empresa, então houve um gap. Eu não fui direto, tipo, não, eles estão me dizendo isso, eu preciso ir. Eu sempre fui um cara que gostei de tecnologia, de ler sobre blog, entrevistas, tudo que vinha de tecnologia, eu sempre gostei de consumir, de mídia, mas nada muito aprofundado em estudar tecnologia. E ali foi quando mudou o mindset, a forma de pensar, de dizer, não, isso talvez seja uma coisa viável para uma carreira, para grana. No fim das contas, grana, porque é sair da que eu chamo da corrida dos ratos, né, que você está sempre correndo numa roda que nunca chega em lugar nenhum, e você ter uma carreira, ter um plano de carreira, ter oportunidades diferentes, e você poder dar um salto. E ali foi quando veio a perspectiva. Mas, como tudo isso veio junto com a demissão, enfim, então o foco era pagar as contas, a alimentação e o básico. Sim. E aí eu não pude dar a atenção que eu gostaria na época. Eu até comento que hoje em dia, se eu pudesse voltar, eu teria dado mais atenção a isso antes. Teria começado a me atentar a isso antes. Mas as coisas aconteceram assim e vida que segue. Então, acho que 2017 para 2018, pouco antes de 2019, foi quando a coisa disse, não, eu vou focar nisso agora. Aí eu comecei a estudar sobre Python e etc. E aí veio a maquininha que ajudou com tudo isso, com menos de 1 GB de RAM, e partindo dela, a mente vai abrindo, né? Porque são novas possibilidades que se abrem. Você começa a enxergar coisas de uma forma diferente, com um olhar diferente. E aí tutorial, e começar a ler sobre antes de botar a mão na massa, depois botar a mão na massa com ela. Teve um curso que eu fiz aqui em Recife, que eu até já comentei com você que eu me arrependi muito, mas para mim, no final das contas, foi vantajoso, porque eu ganhei o Gabriel como amigo, e a coisa, hoje em dia, a gente trabalha no mesmo lugar, a gente faz o mesmo curso, e tudo isso surgiu porque a gente estudou junto nesse lugar. E ali eu vi, não, isso aqui é o caminho a seguir. E aí depois eu conheci Python Pro e a coisa fluiu. Maravilha. Então vamos só voltar esse um pouquinho, então, que você mencionou da maquininha com meio giga, porque o que acontece? Eu falei aqui pro Hernani, né, que muita gente, quando tá começando a programar, vem perguntar, Renzo, qual é a configuração de máquina que eu preciso para começar a trabalhar? E aí eu vou lá, normalmente eu falo, dá uma olhada, vê se uma tia tua ou a avó tua tem aquele computador antiguinho. Com esses computadores, com qualquer configuração, você vai começar. Outro dia veio um menino e falou, eu tô rodando o Django aqui no Android. Meteu dentro do celular o servidor do Django rodando. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu sempre lembro da história justamente da máquina, que aqui eu coloquei com menos de 1 GB, mas que tinha 512 MB, então meio GB de RAM. Fala um pouquinho desse computador aí pra gente, pra provar, e até é bom que ele trouxe. Tá aqui a máquina pra vocês verem, a máquina possante que o Hernani vai mostrar aqui pra gente. Não, e essa aqui não vai sair mais de perto de mim mais nunca, porque tudo começou com ela, né? Ela foi a primeira, deu start, vai ficar vai moldurar, né? Pra sempre. E uma coisa que eu falo sempre hoje em dia a gente tem muito mais oportunidade do que quando eu estava lá na época do Orkut, por exemplo. Hoje em dia, com internet banda larga, com um acesso mais fácil a maquinário, com esse maquinário, que é o Raspberry Pi, e outras plaquinhas que têm surgido por aí, tem dado muita chance do pessoal entrar em computação, entrar em não só em desenvolvimento, mas DevOps, todo mundo tem uma oportunidade muito maior e um acesso a materiais muito mais facilitado, eu acho, do que na nossa época. Com certeza. Então, eu acho que eles têm que aproveitar tudo isso, que nunca foi tão bom, nunca foi tão propício para entrar na carreira, né? E tudo começou com o Raspberry Pi. Raspberry Pi versão B, com menos de 1 GB. É basicamente uma plaquinha, um System on a Chip. Todo mundo junto. Ele tem um processador, a RAM, algumas portas USB, uma conexão de rede. Teclado, né? Um HDMI para você colocar na TV ou no monitor. Exatamente isso. Ele tem um HDMI, uma saída de áudio para você ter o som e uma porta micro USB desse lado. Para carregar. Aqui ele tem 4 portas USB, que é para conectar periférico, teclado, monitor, mouse, enfim. Tem uma conexão RJ45, mas também tem Wi-Fi, tem Bluetooth, enfim.
Você tem noção de quanto dá um Raspberry agora? Um padrão que a configuração é até maior, né? Eu tava vendo esses dias, um 4 deve estar, acho que 300, 400 reais. Ou seja, a maquininha é feita para isso. E o Raspberry Pi, né? O nome dele, o Pi dele é por causa do Python, porque ele já vinha preparado para você programar com Python, né? E ele já vem com Python, o SO, né? O sistema operacional oficial da Pi Foundation, ele é o Raspbian, que é baseado no Debian, com uma série de aplicativos que eles colocam por cima. Tanto aplicativo para controlar GPIO, que são os pinos de entrada e saída, para você controlar e fazer programação de baixo nível mesmo, a nível de máquina, input e output. E aí ele vem com algumas IDEs. Ele vem com a IDE para Python, vem com a IDE para Java, vem com capacidade para um servidorzinho básico. Ele consegue fazer o... Só para quem não é da área, tá? O IDE é o editor que você vai escrever o seu código lá. Então ele já vem com vários editores de várias linguagens, é isso? Isso porque, pelo que eu li a respeito, um pouco do que eu li a respeito, ele é inspirado num projeto da BBC de Londres lá dos anos 80. E fizeram um computador de baixa renda para incentivar as pessoas, as crianças, na verdade, em idade escolar, a entrar no mundo da computação. E a Pi Foundation teve essa mesma pegada e essa mesma visão, e também eles são de Londres, para poder ser baixo custo, simples, porém ter o mínimo necessário para você conseguir rodar e aprender programação. Tem inclusive um módulo de programação, um Scratch, que você faz só arrastando para crianças ainda menorzinhas. E que é do MIT, é muito massa, muito massa. Quando eu comecei, ajudou a dar a visão de lógica, assim. Aí eu explorei bastante ele, o que tinha para tirar dele, porque uma coisa que é importante frisar, a grana sempre foi curta, então eu tive que otimizar recursos. E a escolha do Raspberry Pi foi porque não tinha outra opção, não tinha chance de eu pegar algo mais caro. 300 pau no computador, né? Isso, 300 pau numa máquina. Então ligava na televisão de casa, da sala, esperava todo mundo ir dormir para não atrapalhar a vida de ninguém, colocava lá o celular com o vídeo, ou com o texto, ou com o PDF aberto do lado, botava o mouse e teclado, sentava na frente de 42 polegadas a 20 centímetros do seu rosto, ia lá escrevendo código do zero, assim, e ajudou bastante. Eu não usei tanto as ideias que vêm com ele. Eu usei sempre o VS Code, porque sempre foi leve, na verdade. Até para ele, sempre foi uma ideia bem leve, assim. Nunca precisou muito. Mas aí, conforme os estudos foram avançando, eu precisei mudar. Não fui direto para uma máquina de verdade, um notebook de verdade. Teve outros passos, é porque não está aqui comigo agora, mas teve um meio tempo que foi um positivo que eu peguei de, acho que quarta, quinta mão, já estava em vias de morrer, ainda usei algumas vezes, e depois ele morreu de vez, não descobriu o que foi até hoje, mas tudo começou com o Raspberry, e ele foi suficiente, para começar ele é suficiente. E o Raspberry Pi 4 de hoje, ele é mais do que suficiente, porque ele já vem com 4 GB de RAM, e por isso já faz uma diferença. Você falou aí, eu lembrei 2 vezes de um amigo meu, Reginaldo José, famoso hacker do Facebook. 2 histórias, né? A primeira dele, mais antiga, que ele sempre gostou do Raspberry. Por quê? Porque ele me falou o seguinte: quando ele começou a brincar, ele começou a brincar muito novo, com 8, 9 anos com programação, qual é o computador que ele ia mexer? Foi mexer no computador dos pais dele naquela época também. A gente tá falando da década de 90. Os pais deles eram contadores, tinham um computador para contar, vai lá o moleque hackear no computador dos pais. Ele falou, até que um dia ele foi brincar de colocar o Linux lá, não tava conseguindo botar mais no Windows e falou, fudeu, vou apanhar. Vou apanhar dos meus pais, porque eu apaguei tudo de contabilidade que eles têm aqui. Conseguiu recuperar, mas ele falou, qual que é a vantagem do Raspberry? O computador, quando ele começou a entrar dentro de casa, era uma ferramenta de trabalho em geral, não era, digamos, para diversão, parte diversão como ele é hoje. Então, isso inibia o espírito do hacker, né? De mexer nas coisas, de colocar fio. Por quê? Porque se você quebrasse, primeiro que era muito caro,
né? E segundo, que de repente estava o trabalho de alguém importante ali que ia te dar dor de cabeça. Então o Raspberry, por ser de baixo custo e ser aberto, a placa aberta para desmistificar o que está dentro, porque na minha época também não, tinha lá os gabinetes, você falava, não vou abrir isso aí porque se quebrar, pelo amor de Deus. Não, já vem na plaquinha aberta para você desmistificar o que vem dentro do computador. Esse era o primeiro ponto que eu lembro do Reginaldo. Sim. O segundo é que quando ele voltou dos Estados Unidos agora, eu fui visitá-lo e o Raspberry que ele comprou agora já vem com um teclado. Então tá aqui um teclado aqui, ó. É o 400. Isso. É o 400, é. E aí o Raspberry ele coloca aqui no meio, então ele meio já pluga aqui no tecladinho, que tem as saídas todas aqui dos periféricos para trás. E aí aí ele já tá com mais grande. Pegou até um monitorzinho pequenininho lá, parece uma folha de papel, o negócio que ele dobra aqui, coloca num tripé, quase como se fosse uma câmera. Ele falou, Renzo, agora a mobilidade com o Raspberry tá show de bola. Se eu não me engano, não sei nem se não... Não, acho que não chegava a ter uma bateriazinha para ele ficar também, não. Mas assim, esse era o nível aí agora que tá o Raspberry. Você tá falando com 4 GB de RAM, aí você vai programar tranquilaço. Como você falou, hoje em dia o VS Code você não vai precisar dar a volta para instalar, ele já instala, deve instalar nativo até, né? Isso. Já tá até com o repositório. Foi até uma treta que deu na comunidade, que agora a Pi Foundation está colocando o repositório da Microsoft já por default no Raspberry, para quem quer instalar o VS Code, ter isso mais facilitado. Mas assim, meio que foi um mimimi, porque você não é obrigado a instalar. Você instala se você quiser, existe a possibilidade, é só um repositório, é literalmente uma linha de texto com a URL da onde você vai baixar isso aí. E ele não vem instalado por default, você baixa se você quiser, é só uma ferramenta a mais para facilitar ainda mais. E a visão da Python Software Foundation é sempre o quê? E é por isso que eu uso Python no meu dia a dia, eu uso na hora de ensinar quem está começando a programar, porque a visão de design da linguagem é feito o seguinte, tem que ser fácil para quem está começando, né? Tem que ser fácil. Você vê que as mudanças do Python 2 para Python 3 vão todas nesse sentido, tem que ser fácil. Então, eu entendo quando você diz do mimimi, porque o pessoal está mais preocupado com a questão pseudopolítica de tem que ser open source puro para estar instalado, para estar no meu sistema aqui. É só basicamente isso. Senão o novato vai ter que aprender como é que ele coloca um repositório no Linux. Não, é melhor você que não quer, se você manja de tecnologia, vai lá e arranca o negócio na hora que você instalar e pronto, acabou. Vai lá e desinstala. Isso. Melhor do que o iniciante ter que instalar. Né? Mas é mais fácil você fazer um opt-out do que você ter toda uma mão de obra para fazer um opt-in que não precisaria, né? Exatamente. E eu tô com a Python Software Foundation fácil. A mesma razão do pessoal falar, mas todo mundo fala, começa com Linux. Eu falo, não, vai com Windows, depois você aprende o Linux. Vai um passo por vez, né? Tentar aprender 2 coisas novas ao mesmo tempo é complicado. Mas aí você diz que depois... Opa, pode falar. E isso, só para pontuar, isso que o Python ser fácil foi... Para mim, para minha escolha, para minha carreira, isso foi determinante, porque eu, quando estava escolhendo qual linguagem eu ia aprender primeiro, aquele momento de o que é que eu vou aprender agora, né? Para onde eu vou começar, qual o caminho. E aí, na época, tinha uma galera muito boa, Guanabara, Massanuri, o pessoal, eu esqueci o nome agora dele da Rocket City, ou seja... Tinha um pessoal de Python, tinha um pessoal de PHP, que era o Guanabara na época estava pegando muito PHP e Java. Tinha o pessoal da Rocket City com JavaScript puro, e aí vinha Node atrás e React no front. E assim, é lindo funcionando. A parada é muito estética. Você vê aqueles dashboards em React e você fala, não, é aqui que eu vou entrar, porque é aqui que tá a grana. E isso tudo, e eu escolhendo e vendo como era a linguagem, vendo como era, as aulas iniciais, o Python é aquele que abraça, né? O Python abraça, bota a mão pelo seu ombro assim e faz, vamos comigo, eu te levo, vamos lá. O JavaScript é meio que vai, só vai. E aí você meio que vai tropeçando e meio que desmotiva. Eu acho que o Python, a linguagem Python, a comunidade Python, elas abraçam muito o pessoal que está chegando agora e cria um ambiente muito saudável, muito bacana, eu acho. Eu acho que isso pesou muito. Isso pesou muito para mim. Para mim, a escolha pelo Python foi o ser fácil. Ele simplesmente é fácil, você abre o editor, abre um terminal e ele está funcionando. Então, isso ajudou bastante. Maravilha. E aí, então, começando com Raspberry, de repente trocando os computadores, e aí, finalmente, você... Como é que você chegou aí? Como é que você entrou em contato? Eu me lembro que a gente começou trocando bastante ideia no Instagram,
um tempo, acho que também na Não, comunidade foi da galera. antes. Como é que você chegou aí no Python Foi Pro? foi antes do Instagram, né? Não, foi Nem antes, tava tão forte. foi no Foi em Telegram, foi no 2000, Telegram. o Telegram, na comunidade aberta. Eu acho que numa dessas caminhadas de onde me encontrar, eu cheguei no Python Pro, e aí achei o Python Birds e o grupo aberto do Telegram. Entrei no grupo aberto, porque estava fazendo Python Birds. E aí, eu lembrei que aí você até falou do curso. Falei, putz, se eu tivesse visto seu curso antes, eu se falei, eu tivesse visto seu curso antes, eu não tinha gasto uma bela de uma grana É como eu disse, no final das contas eu tenho o Gabriel, que é um retorno positivo disso. É um brother, é um irmão para a vida. Mas, assim, pelo que eu paguei, eu não recebi. Sendo bem honesto, assim, eu não recebi metade do que eu esperava. Tive introduções a conceitos. Hoje em dia, quando eu vejo algo de sei lá, machine learning, porque o professor lá era muito bom. O problema não era nem o professor, nem a linguagem. Era muito mais a ementa, era muito mais a escola, era muito mais outras coisas, outras decisões. Entendi. Mas o professor era muito bom e a linguagem é muito boa. Então, hoje em dia, quando eu vejo alguma coisa de data science, eu pelo menos consigo identificar visualmente porque ele passou por isso. E, enfim, começou tudo daí. Se eu tivesse encontrado esse curso 3 meses antes do que eu encontrei, eu não tinha gasto uma baba de uma grana numa parada que não deu muito retorno. Meu marketing tinha que estar melhor naquela época já, de colocar no Google para chegar lá. Porque quando eu cheguei aqui, ainda tudo era mato. Isso ainda é verdade. Estava na fase de mudanças e foi antes da confraria, foi antes de um monte de mudanças que surgiram. Sim, sim. Mas e aí... Opa, diga. Não, e aí foi aquela dinâmica, né? A comunidade recebe bem, você troca uma ideia, às vezes debate mais acaloradamente, acho que você lembra também. Lembro. Alguns debates mais acalorados de Python e não de Python, de coisas da vida, mas é isso que torna a comunidade tão rica, e por isso que eu não consegui sair de lá mais nunca. E aí, tô lá até hoje e sempre vou estar, né? E daí foi que eu conheci o curso, as pessoas. E como é que foi a caminhada dos estudos? Como é que você se organizou, Hernani? Então, porque só para eu entender a cronologia, né? Você falou que o bicho pegou, acho que foi em 2019, que aí você foi com a sua irmã fazer o negócio, porque, se eu não me engano, você já estava no curso, e aí você falava que estava indo... Você já estava no curso quando você estava fazendo as entregas de bebida até 4 horas da manhã, não estava? Porque eu me lembro que você foi mais ou menos nessa época, não foi? Foi. O curso, eu tinha 2 opções, né? Ou todos os dias à noite, ou 3 dias na semana à noite, ou nos sábados. E a rotina da loja na época ainda era menor, hoje em dia até mais pegado, assim, mas a gente mudou muita coisa, então não puxa tanto. Mas na época eu trabalhava sexta, sábado e domingo, sexta e sábado, de 6 da noite até 4 da manhã do outro dia. E aí chegar em casa, dormir, descansar, tomar um café da manhã, dormir, acordar e fazer compras para a loja de tarde. E abrir de noite, então assim, a gente mais ou menos que começava a rotina na sexta de 6 horas da noite, só ia parar no domingo de meia-noite. Era praticamente direto o final de semana. Só que se isso fosse se as aulas fossem no meio da semana, seria ainda pior, porque tinha bico, tinha outras coisas que eu precisava fazer, até entregar no Uber Eats, no iFood, por minha conta, por fora, para tirar um extra. Porque eu já tinha moto, já tinha toda a estrutura de fazer entrega, então era uma forma de ganhar um extra. E aí seria pior, então eu botei para o sábado. Então todo sábado, ou quase todo sábado, eu tinha que no meio da tarde, além das coisas da loja, eu tinha que parar tudo para 4 horas, dedicar e depois voltar. E aí não dava para estudar direito, porque tinha que ir para o trabalho, enfim. E aí eu só vinha estudar o material do sábado na segunda, na terça, na quarta, e aí a quinta começava a coisa a acelerar de novo e parou, e aí é trabalho. Então no começo foi mais puxado, e a vantagem do Python Pro é que eu não preciso estar presencialmente lá. Tem as aulas da segunda, que são ao vivo, mas eu não preciso me deslocar até lá, a escola, apesar de quando eu comecei a estudar lá, eu morava mais próximo. Se morasse em outro bairro que eu morei antes, seria ainda pior, porque tinha o deslocamento. E aí melhorou porque eu podia escolher meu horário. Então, sei lá, às vezes
2 da manhã a coisa não estava mais tão pegada, eu podia pegar e fazer uma aula. Pegava uma aulinha ali de 5, 10 minutos, pelo menos, né? De 5, 10 minutos e gastava mais, sei lá, o restante da hora tentando digerir aquilo, estudar aquele assunto, praticando e tal. E aí, depois que terminou esse curso, e aí eu fui mais ou menos na época que eu conheci o Python Pro, e aí eu consegui me organizar melhor, mas o meu horário ele não é muito regrado, ele é mais espalhado, assim. Eu preciso encaixar. Eu tenho meus horários fixos, tipo mais ou menos 1 hora todo dia para estudar, e sempre que eu consigo um tempinho a mais, eu boto alguma coisa a mais do assunto que eu já tô. Tipo, dou uma acrescentada. Estico um pouco mais, sei lá, para 1h30, 2, ou num outro horário um pouco mais para frente. Mas é meio assim. Hoje em dia tá diferente, porque agora eu tô trabalhando e a pegada já dá para regrar mais, né? Toda quinta tem aquela aulinha bacana focada, então tudo isso ajuda a gente a ter uma rotina melhor. Mas no começo foi bem, bem caótico, assim. Sim, E é o outro exemplo que eu falo, né? Que às vezes vem a galera falando, Renzo, eu tô sem grana. Eu falo, meu irmão, né? Também não nasci em berço de ouro, tem que dar seus pulos, né? E aí eu sempre lembro do Hernani Gabriel, eu falo, malandro, Hernani tava lá no Recife fazendo entrega entrega de bebida da loja da irmã dele, depois trabalhando de rap dia de semana, Gabriel mesma coisa, quase dormindo no volante. Então é assim, o que eu tô acostumado, né, que eu já via, lembra que a gente conversava já nas épocas de galera, que eu falava, meu irmão, quem quer faz, malandro. Quem quer faz. Mas tem a desigualdade, mas porra, tem, eu sei que tem. Poderia ser melhor, eu queria que fosse melhor? Queria também, mas assim, não vai dar para ficar esperando a realidade mudar para falar, pronto, né, agora a vida vai acontecer, a vida acontece. Então o teu exemplo é o que eu sempre penso, né, quando a galera, tá aqui, tá tudo muito difícil, eu falo, malandro, tem uma galera que eu conheço aí que eu não sei, que é difícil, tá mais difícil do que uma galera que uma galera passou e a galera fez acontecer, né? Então é a medida Diga. E é justamente isso. Assim, foi justamente ficar muito difícil que é o empurrão, né? Tipo, você meio que vai ficando cada vez mais difícil, aí você encurva o corpo para frente, aí vem a vida com a botina e pum, na sua bunda, e você tem que andar, cara. Não tem muito o que fazer, não. Ou anda ou cai, né? Foi quando a coisa ficou mais apertada, foi que eu disse, não, eu preciso estabelecer uma meta, estabelecer um foco e fazer a coisa acontecer. E a coisa aconteceu quando eu pensei desse jeito. Porque antes era muito mais disperso, era meio que vamos conquistar o de hoje, vamos matar o leão de hoje. E quando eu pensei em quantos leões eu precisava matar por mês para conseguir o que eu precisava, aí a coisa começou a ficar mais organizada, né? Você estabelece uma meta, você estabelece um rumo para lá, e quando você chegar lá, você sabe que você saiu daqui onde você estava e chegou no outro ponto, então você bota mais um checkpoint na frente. Isso. Tipo, eu em 2019, no momento de 2019, no momento, não vou lembrar agora quando foi, se foi meados de 2019, eu disse, eu vou trabalhar com tecnologia e com programação. Em tecnologia eu poderia escolher outra área, mas vou trabalhar com código, e aí a cabeça ficou só trabalhando nessa ideia, o resto virou sobrevivência, e a meta é essa. E aí a coisa acontece. Fazer o que precisa ser feito para permitir fazer o que você quer fazer. Não tem, para mim, esse é o caminho. E aí, começou a estudar de uma maneira mais organizada, etc. Então, isso você está falando meados de 2019. E aí você falou que primeiro você foi trabalhar, a primeira de programação que você considera mesmo é a Accenture com RPA. Quanto tempo demorou? Eu ainda considero a Tupi, mas é porque ficou muito pouco tempo lá, assim, então não deu para pegar tração. Mas na Accenture eu tinha rotina, então aí foi aí que eu aprendi como trabalhar com Scrum, como fazer reuniões diárias, o conceito de reuniões diárias, o conceito de reuniões técnicas, o conceito de dashboard, de quadro de trabalho, que hoje em dia a gente lá usava o Boards da Microsoft, porque a empresa usava isso. Mas tem o Gira, que é igual, que é o que eu uso hoje em dia. Para comunicação, eu usava o Teams, porque é tudo Microsoft. E agora eu uso o Slack. E são equivalentes. Sim. E lá,
Quando eu saí, eu tinha conseguido plantar a sementinha do pessoal usar o Repos, que seria o equivalente do GitLab, que é o que eu uso hoje, ou do GitHub, que é o que a gente sempre usou. E quando eu saí de lá, o pessoal estava começando a cogitar a possibilidade de pegar os RPAs e começar a versionar eles, porque por sofrimentos que eu tive, e aí eu comecei a gritar com o pessoal, aí eu disse, cara, vamos versionar isso aqui, nem que seja pra gente, sei lá, de alguma forma que não quebre o compliance da empresa, mas que a gente tenha um controle, porque a gente não sabe o que a gente fez 2 dias antes, as mudanças que a gente fez, e a gente não tem como fazer um diff, uma diferença entre o que foi feito com o que está agora. Aí saí de lá, e lá foi que eu comecei. Que eram os conceitos que você já tinha aprendido, né? Você falou que era colocar... Tudo no PyTools, que foi o que eu sempre falei, que eu acho que é a joia da coroa do Python Pro, é o PyTools. E tudo isso, a parte de entrevista, a parte de comportamento na entrevista, a parte de negociar na entrevista, tudo isso foi tudo depois do Python Pro. Tudo isso foi aprendido com a parte de mercado do Python Pro, que acho que é o grande diferencial, né? Que o Python Pro tem, que os outros cursos não têm, não tem essa parte comercial do soft, só tem um hard. Normalmente por aí só tem um hard skill. E aqui você traz o hard skill, mas traz o soft skill. E eu acho que esse é um trunfo muito bacana, uma coisa que é um diferencial muito grande do curso. E que eu sou muito orgulhoso e grato, né? Até hoje, deixar público aqui, sou muito grato por ensinar o dia a dia, o que importa. Porque, assim, a linguagem é importante, mas a linguagem é aprendível de várias outras formas. Sim. Mas mercado, você não tem livro ensinando como se comportar no mercado, o que é importante para você colocar no seu código, CI/CD, esses conceitos que para mim hoje são tão naturais, antes eram inexistentes. Ninguém falava disso nos cursos. Então, acho que isso é um grande diferencial, uma coisa muito, muito importante e relevante do curso. E que, inclusive, bicho, é a parte soft, né? É o que eu vou trazer bastante na jornada, no evento da semana que vem, no Rumo à Primeira Vaga. E aí, às vezes, né, tem aquela galera que tá, mas vai ter código. Falei, cara, tem o meu canal lá do YouTube, tá cheio de código lá no canal do YouTube, tem curso de estrutura de dados, você quer código, tem código pra caceta lá. Mas não é isso. E isso é importante? É importante. Mas não é só isso que vai te fazer chegar lá na primeira vaga. Tem que conhecer o mercado, vai te fazer chegar lá muito mais rápido e potencialmente fazer muito mais dinheiro. Então é esse conhecimento extra que, inclusive, vai ser dado na semana que vem. E dessa vez ainda deu uma inovada. Você falou dos objetivos. Cada vez mais você vê que você falou, né? Quando você chegou, isso aqui era tudo mato. O curso de Django não estava nem gravado ainda. Tá gravadinho. Agora o que eu vou fazer? Já comecei a fazer, vai estar pronto até semana que vem. Vou entregar lá um passo a passo do que estudar, com data, com horário, justamente para esse planejamento que o Hernani colocou, para você saber de onde você está saindo, para onde você está indo e qual é a porcentagem que você já percorreu desse caminho. Tá? Vou entregar isso para quem participar do evento Jornada Rumo à Primeira Vaga. Faça sua inscrição gratuita lá em rumoaprimeiravaga.com.br. Mas aí conseguiu organizar, então, aprendeu as coisas na Accenture, e aí como é que foi o desenrolar? Aí, beleza, tava lá. Quanto tempo você passou na Accenture, Hernani? Eu passei de novembro a junho, acho que foram 7 meses. 7 meses. Formalmente 7 meses. 7 meses. E aí já fui para trabalhar com Python, na Veia e Django, e 100% isso. E foi o motivo de eu ter largado a Accenture e deixado tudo, foi justamente isso, porque eu ia ter a oportunidade de trabalhar numa empresa que o carro-chefe dela era o Python e o Django, que você tem contato com ela, então para mim isso pesou. Tinha trocado uma ideia com o Cadu, já conhecia o Gabriel de lá, já conhecia o Alisson de lá. E aí, quando surgiu a oportunidade, ficou fácil, né? Assim, eu até disse pro meu... Como é que surgiu? Porque essa vaga eu não vi. Eu tô acostumado a ver o Cadu postando, porque às vezes ele pede pra eu postar as vagas, ou ele pergunta como é que tá. Mas como é? Porque essa eu não vi. Quando você falou, tô indo pra Nectar, eu falei, essa aqui eu não tava ligado, eu não tava sabendo. A verdade, essa vaga foi a mesma da época que o Gabriel entrou. Só que meio que ficou... um hold ali. Ficou um hold. E aí, meu nome foi, segundo eu fiquei sabendo, meu nome foi citado um dia.
por algum motivo, acho que foi no dia da live do Gabriel, uma coisa desse tipo, não sei. E aí a conversa rolou de novo e fluiu, e eu disse, não, agora eu tô em casa, me senti em casa, e larguei o monstro da Accenture, né? Porque as pessoas têm um estigma da Accenture como se ela fosse uma empresa necessariamente ruim. Eu acho que algumas pessoas que têm experiências ruins com ela que acabam fazendo isso. Porque eu também não tenho nada a falar da Accenture. Eu tive uma equipe, trabalhei com uma equipe boa, o projeto era interessante, eram conhecimentos novos, então isso por si só já me interessa, porque aprender coisa nova é o que me move, assim, todo dia eu gosto, todo dia 1%, aquela vibe do todo dia 1% melhor e cada dia aprender uma coisa nova, qualquer coisa, de qualquer área. Sei lá, cerâmica. É uma coisa nova, que você não sabe se um dia você vai usar, mas aprendeu. E aprender sempre é bom, o processo de aprender eu acho muito bacana. E foi isso aí, convidaram, e ficou fácil, né? Depois de ver a Necto e ver tudo que vinha junto, eu cheguei pro meu... Mais a máfia recifense invadindo a Necto ali, que já tinha, né? Já tinha ido o Gabriel, já tinha ido o Alisson. Fortalecer ainda mais. Eu cheguei pro meu Scrum Master, que era um brother, e disse, cara, eu sei que a política da empresa é fazer uma contraproposta da Accenture, né? Mas assim, é melhor não. Vamos não desgastar isso, vamos deixar essa ponte aí, porque assim, eu acho que eu não vou aceitar. Já meio que estava certo de ir, então, não, beleza, então vá lá, boa sorte. Deixa as portas abertas, né? Sempre. Sim, com certeza. E acho que isso também é uma coisa que é muito boa de pontuar. É tipo, você sempre procurar, vai soar meio piegas, mas enfim, meio coach, é tentar ser a melhor versão de você mesmo. Acho que a frase ficou muito surrada, mas ela tem um significado muito bom, assim. É procurar sempre melhorar, e vai ter dificuldade, você vai chorar, vai doer, vai ser difícil, mas a vida é assim. A vida é assim no trabalho, como a vida é assim em outras áreas. Então, resiliência tem que ser sempre um diferencial. Eu acho que é sempre uma coisa boa que todo mundo pode ter. Quem sofre e quem não sofre, com resiliência consegue lidar melhor, eu acho. E eu acho que isso me ajudou muito, assim. Porrada nunca faltou. Faltou eu cair. E como eu não caí até hoje, então eu acho que a tendência é continuar em frente. Mas a vida é assim, a vida tem dessas coisas. Não tem muito o que a gente fazer. Ela vai, de vez em quando, vai dar uma surpresa negativa pra gente. E o segredo é justamente a gente passar, né? Continuar e não deixar isso segurar a gente. Mas, e me conta aí, agora, como é que tá, digamos aí, depois de Accenture e agora na Necto, eu queria saber a diferença na rotina aí. O que mudou agora na rotina? Tá indo também de madrugada? Como é que tá funcionando isso agora? Melhorou a rotina? Agora o leão não tá mais tão grande, tá mais manso? Como é que tá, cara? Sim, as coisas estão caminhando bem, assim, profissionalmente. Eu acho que profissionalmente eu nunca me senti tão bem. Agora eu tenho uma carreira. Antes eu tinha trabalhos avulsos e aleatórios, não tinha nenhuma linha uma linha central. Eu fazia coisa o que aparecia. Agora eu sei o que eu trabalho, agora eu tenho uma carreira, agora eu tenho um título para mostrar. O que é que você faz? Eu sou programador. Esse é o meu trabalho, né? E para alguns parece pouco relevante, mas para alguém que veio das favelas de Recife, você ter um título e ser um cidadão é uma coisa que é bom ter. Para quem sempre teve, não faz tanta diferença, mas para quem teve pouco, quando você tem isso, você se sente muito melhor enquanto pessoa. Então, hoje em dia, eu tenho uma carreira, eu tenho um título, eu tenho uma profissão, eu tenho todas essas formalidades, tenho um salário, que é o melhor salário que eu já tive até hoje, e isso é importante também, porque no fim das contas, tem que pagar as contas e é isso. Eu continuo ajudando minha irmã com a loja, mas o conhecimento em tecnologia ajudou bastante, porque assim, a gente foi pioneiro no iFood, na região, foi um dos primeiros quando chegou. A gente foi pioneiro no Uber Eats quando chegou, então hoje em dia eu não preciso mais estar na rua. Eu ainda trabalho, terceirizou a entrega agora. O que você antes entregava, você terceirizou por Uber Eats e pro iFood. Exatamente. A gente balanceou tudo, viu se valeria a pena, porque não era só o trabalho físico, mas
psicológico, Sim. o risco de estar na rua, matematicamente, quanto mais tempo eu passo na rua em cima da moto, maior a chance de eu cair, me machucar ou ter um prejuízo maior. Então a gente botou tudo isso no lápis e aí compensou terceirizar isso. Então hoje em dia a gente entrega online com o pessoal que vem buscar onde a gente está. Aí mantém só a parte de ficar de olho no sistema, disparou o pedido, preparar o pedido. E hoje em dia tem uma rotina mais confortável para poder estudar, para poder fazer as coisas do trabalho. E hoje em dia é mais uma ajuda mesmo. Antes eu tinha que estar lá. Só acontecia se eu tivesse, porque se não tivesse, não tinha um entregador. Uhum. E para a empresa de delivery, 50% do negócio é o cara que entrega. Mas hoje em dia não. Hoje em dia ela consegue tocar. E assim, eu ajudo conforme eu tenho tempo. Consigo focar na minha carreira, na minha profissão, no meu trabalho. E isso não deixa de ser o que a gente sempre fala também, né? Da definição, já que estamos, né, no Fala Dev Pro. Como a gente fala sempre, né? O Dev Pro é aquele cara que manja de tecnologia, mas ele resolve problemas com tecnologia. Então, você está dizendo é que o teu conhecimento de programação, de certa forma, te ajudou a já estar... Mas foi antenado? Ou como é que digamos, como é que o conhecimento de tecnologia te ajudou com Uber Eats e iFood? Porque no fim do dia, eu acredito que pode ser que você não tenha enfiado a mão em código, né? Só foi, de repente, não. É meio que tá ligado na área de tecnologia, saber que eles estavam chegando. Também conta ter um produto que para eles era interessante. Então, por exemplo, o Uber Eats procurou a gente. Uhum. O iFood a gente procurou porque a gente já estava no Uber Eats. Uhum. Mas não tem monocódigo, é um sisteminha que já vem pronto. Mas, por exemplo, ser programador ajuda a identificar quando uma falha é um servidor, quando a falha é de front, quando a falha é de back, tudo isso. E aí, quando eu tenho que ligar para reclamar com o pessoal que algo está quebrado... Você já vai direto. Eu sou o chato que já dá o serviço todo para os caras, né? Tipo, vê se já me script aí, rapaz. O Uber Eats é danado para dar problema no front, viu? Mexe o front dele quebra, mas o iFood ele teve problema de back. Isso eu já percebi por ser programador. Uhum. Cada um tem as suas dores maiores para resolver. Mas foi mais uma questão de estar ligado mesmo, saber que as tecnologias estavam chegando, que existiam. Tipo, a gente foi pioneiro, na verdade, em todas as plataformas de tecnologia que vieram para cá tentar fazer delivery. Algumas não vingaram. Por exemplo, Rappi, a gente já fez parte, saiu, porque, enfim. 99, a gente também estava desde o comecinho, também saiu agora, porque opções de negócio. E aí, hoje em dia, mantém basicamente os dois carros-chefe, que foi quem conseguiu fagocitar o mercado, né? Que ou é Uber Eats ou iFood. Não tem muito... Você sai para o Rappi porque o Rappi tem outras opções de farmácia, outras coisas diferentes. Mas mesmo os outros já estão fazendo o mesmo serviço, que é fazer no supermercado, tudo junto. Então, tem que ficar ligado. Eu continuo, na verdade, isso é a coisa mais antiga que eu fiz, e é o que eu continuo fazendo até hoje, que é ler sobre tecnologia, gostar do assunto, ver o que tem de novidade, o que é que tá bombando. Ajudou nisso. E quando vai diagnosticar problema, assim, quando algo está quebrado, se tem alguma coisa que eu posso fazer reiniciando a máquina ou só esperar e sentar por eles, ajuda a ser programador, para identificar quando o problema é da gente ou de lá, né? Sim, com certeza. Bacana, eu acho que é a definição de gerar valor, né, cara? Com um conhecimento de tecnologia, não necessariamente tem que meter a mão em código. Não, e outra coisa também que, particularmente, é um micro-orgulho que eu tenho, que quando a minha irmã comprou esse negócio, ele já existia. Mas, na época, o pessoal tirava pedido numa folha A4, no Word, copiando e colando o nome de cliente guardado num documentão Word gigante. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, na época, gastar 340 dinheiros, porque não vale a mesma coisa hoje em dia. Sim. Mas por 340 dinheiros, algum cara fez um softwarezinho lá em Delphi para gerenciar só isso. As entregas, o estoque, tipo, acabou o produto, então ele não vende mais. Mas isso na época do telefone, não tinha pedido online. Não existia, na verdade, quando a gente conhece, esse negócio, quando eu cheguei era mato, não existia o conceito de entrega online. Só existia o conceito de você ligar para algum lugar e pedir alguma coisa. Uhum. E aí eles disponibilizavam um motoqueiro que levava até você. E eu era o cara que atendia, depois desligava, botava o pedido, botava na moto e levava. Fazia tudo. E aí eu comecei botando um sisteminha, uma maquinazinha de uma impressora térmica para imprimir um papelzinho, profissionalizar a coisa,
e deixar a coisa mais organizada com tecnologia, para o cliente olhar aquilo e dizer, não, ó, como mudou a administração, ó, como a coisa já evoluiu aqui, já tem um sistema, já tem uma comandazinha com o meu pedido, já posso checar se o meu pedido está certo. E antes era uma coisa bem mambembe, assim, né? Eu só ligava, tinha impressora jato de tinta, o cara imprimia meia A4, depois aproveitava mais meia folha de A4 para outro cliente. Aí molhava no caminho, já não chegava nada no cliente. Cara, nem me fala, cara. Eu precisei ligar muitas vezes para a base para perguntar qual era o cliente, porque tinha molhado, jato de tinta, zoou tudo, não via valor, não via endereço, não via mais nada. Foi doído, mas chegamos até aqui. Maravilha, maravilha, meu querido. Eu acho que, cara, tua história sempre é sensacional e é por isso que eu queria conversar. Acabo usando esses tempos aqui de Fala Dev Pro para saber as novidades aqui das pessoas ou as pessoas que eu não conversei. Você já estava curioso, já fazia bastante tempo que eu queria saber um pouco mais detalhada a história toda. E, cara, eu já tinha noção que você ia chegar lá já desde lá de trás e falava, meu irmão, tá com sangue no olho, é questão de tempo. É ficar batendo, é o que você falou, resiliente. Ficar batendo, cara, uma hora em caçapa. E aí depois a turma vai dizer, nossa, mas que sorte que o Hernani deu, né? Mas que sorte, a sorte faz parte? A sorte faz parte, mas você tem que estar lá preparado, né? Não adianta estar lá, beleza, a bola quicou na área, mas você não estava acordado para cabecear, não vai fazer gol, né? Esse é o ponto. Exatamente, você, usando o exemplo que você deu agora, você teve a sorte de cabecear certo, mas estava lá esperando a bola chegar, né? Exatamente. Porque também você pode cabecear e ela pegar errado e ir para fora. Então, tudo acontecer do jeito certo é a sorte, mas você tem que estar lá preparado, senão a sorte não vai achar você. Tá certo. Bom, meu querido Hernani, eu queria te agradecer pelo seu tempo de você ter dedicado aqui e se você quiser deixar uma mensagem aí, que você queira deixar, o que você quiser falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, se você quiser deixar aí o boa noite para a galera e deixar uma mensagem aí para o pessoal. Eu quero só registrar aqui minha gratidão por toda a atenção. E aí eu tô falando nem necessariamente do professor Renzo, também do professor Renzo, mas da pessoa Renzo, que sempre esteve disponível para mim, e eu já ouvi de outras pessoas que também esteve disponível para todo mundo que precisou. Então, agradecer por tudo, e tem coisas que só a gente sabe. Então, agradecer por coisas que você já fez por mim. Sou muito grato, não vou esquecer. Acho que o empreendedor Renzo e a pessoa jurídica Renzo também, eu agradeço muito por ter acreditado no projeto, ter feito um material de qualidade, ter enxergado o que era importante para o mercado e visto o que ia gerar valor. Eu acho que muita gente se beneficia disso, muita gente tira frutos disso, muita gente sustenta a sua família disso, muita gente, e aí posso falar por mim, teve a oportunidade de sair de um patamar A para um patamar B por causa disso. Então, eu particularmente sou muito grato, gostaria muito de agradecer. Mandar um abraço para o pessoal lá da confraria, que a gente está sempre por lá, Grande River e Companhia Limitada, e não vou citar nomes aqui, porque senão vou esquecer alguém com certeza. Citar o Gabriel, que foi um cara que sempre me inspirou muito. Ele é muitos anos mais jovem do que eu, né? Deve ter 20 e pouquinhos, eu tenho 30 e poucãos, quase 40 daqui a pouco. Então, assim, eu me enxerguei muito num cara que também precisou correr atrás bastante, mas que se eu tivesse a visão que ele tem naquela época, eu acho que eu já teria mais avançado hoje em dia. Então, ele é muito inspirador nesse ponto para mim. E é um cara que é um irmão, é um brother, que eu vou levar para a vida. E dizer que, assim, não tem dificuldade. Assim, tem dificuldade, na verdade. Tem muita dificuldade. O que mais tem é dificuldade. Mas quando você quer, toda dificuldade vai ficar menor. Tipo, você vai encontrar um aplicativo. Hoje em dia, eu acho que a grande coisa que eu poderia deixar para os iniciantes agora é que aproveitem que a gente hoje em dia tem muita ferramenta, tem acesso a muita coisa, dá para programar no celular, no tablet, tem livro de graça na internet, sem precisar ser pirateado. Não precisa ficar caçando o PDF como a gente precisava ficar caçando antigamente, porque não tinha material, simplesmente porque não existia o material. Hoje em dia existe.
Então, assim, as dificuldades vão vir e isso é uma constante. A variável é o que a gente faz com elas. Eu acho que esse é o grande diferencial, assim. E continuar. Se é isso que você quer, só continua. Só vai para frente. Como diz o professor Clóvis de Barros, para trás, nem para pegar impulso. É só para frente. É isso aí, meu querido. Bom, eu te agradeço aí também. Acho que poder fazer o que eu faço hoje, poder participar aí um pouco da história de vocês, ter aí de repente uns 2% aí de contribuição para a história de vocês, para mim é o meu propósito de vida. Eu adoro aqui estar aqui conversando, de saber a história de vocês, né? Às vezes o pessoal falava, por que você não vende curso avulso? Eu falo, cara, porque eu não vou saber a história, porque eu não vou conseguir ter o impacto de saber, de conhecer o Hernani, de conhecer o Gabriel, de conhecer o Alisson. O Gabriel já falou aqui, o Alisson também vai fazer uma entrevista com a gente essa semana, mas já veio fazer um webinário, enfim, River, que você mencionou, então são as pessoas mesmo que eu conheço, né? Então é uma satisfação e todo dia eu acordo aqui, sabe, eu digo muito obrigado ao que quer que seja, o universo, Deus, muito obrigado, não interessa para quem, mas eu tô agradecendo porque, cara, a vida para mim é muito boa, me sinto muito abençoado em poder estar aqui acompanhando a história de vocês, fazendo aqui, ajudando no que eu posso, ajudando no que eu consigo fazer, né? Você sabe que eu sempre acredito no micro, esse negócio de ficar esperando o macro, ficar esperando a realidade mudar, o político mudar, esperar que aqui chegam os políticos da Suécia, no nível da Suécia. Cara, não vou esperar isso, vou fazer o que é possível com o que eu tenho e com a minha rede que está aqui agora, entendeu? É o que dá para fazer aqui e agora, nesse momento. E graças a Deus é uma satisfação poder participar um pouquinho da tua história, a história do Gabriel, a história de vocês, que eu já imaginava vocês até entrando juntos aí, que eu falei, putz, deixa os meninos entrarem, vai ser sangue no olho, eu sei que vai ter resultado. Fico muito feliz. E espero poder conversar com vocês daqui mais 1 aninho, 2, que aí já vai estar na fase, e agora? 1 aninho, 2, o que mudou? Porque eu sei que as coisas mudam bastante, mudaram para mim, para minha vida, e eu tenho certeza que para de vocês também vai mudar. Começam aqueles planos, né, um pouco mais, ainda a médio prazo já, que você fala, pô, agora deu uma estabilizada, agora tá bom, o salário aumentou, né? Então, com certeza eu vou querer ainda bater alguns papos com vocês aí durante os anos para saber como é que vai essa evolução aí. Tá certo, meu querido? Sempre à disposição para você. Tá certo, agradeço demais e mais do que merecido aí teu resultado. Siga firme, tenho certeza que você vai ter bastante sucesso aí, beleza? Eu que agradeço, André.